Hoje eu estou aqui diretamente de Salvador, Bahia, para iniciar a gravação da série de entrevistas do projeto Elas no Extrajudicial. E para iniciar essas entrevistas, eu estou com nada mais, nada menos do que com a Ouvidora Nacional da Mulher, conselheira do CNJ, doutora Renata Gil. Doutora Renata, minha conselheira, mulher maravilhosa e inspiradora, quero agradecer, a oportunidade de estar aqui nesse bate-papo, porque a gente já bateu muito papo aqui antes de começar a entrevista. Eu acho que se tivesse aqui o make-off, a gente já tinha aqui muito conteúdo. Mas agradecer essa oportunidade de estar contigo, de falar sobre essa pauta tão importante e dizer que, nesse momento, iniciamos um projeto que ele é necessário, ele é transformador e ele vai mudar a vida de muitas mulheres, muitos filhos, muitos maridos, muitas pessoas que saem desse núcleo materno, porque assim, a mulher é um negócio que precisa ser estudado. É um negócio assim de essência, é um negócio de, sabe? E a gente precisa ter esse cuidado. Nós precisamos ter essas pautas. E a senhora, inicia nosso projeto com chave de ouro, com pé direito. Então, meu muito obrigado em nome de todo o extrajudicial do país, porque o objetivo desse projeto é, de fato, que os cartórios do país, o extrajudicial do país, abrace essa pauta tão importante e necessária que é a busca pela equidade nos direitos das mulheres. Olha, é uma alegria enorme inaugurar um projeto como esses. Eu acho que eu vi a sementinha ser plantada, as conversas se iniciando. Eu fico muito orgulhosa de tudo isso ter sido espelhado em ações que o Conselho Nacional já tem feito pela igualdade. A gente tem inúmeras resoluções que trabalham no judicial a chegada das mulheres ao topo, às titularidades. Eu acho que a gente pode conversar aqui um pouco sobre a importância da titularidade. Por que as mulheres precisam ocupar esses lugares? Qual a diferença que isso faz no mundo? Qual a diferença que isso faz naquela atividade? Mas eu fico muito feliz de ter sido embrião também desse projeto, e um projeto que começa na Bahia, a gente esse ano vai ter uma música no Carnaval da Ivete Sangalo que é exatamente sobre o empoderamento Sim. feminino. Eu nem gosto muito dessa palavra empoderamento feminino, porque eu acho que as mulheres já têm todo um arcabouço de potência, que só precisa ser aberto o espaço para isso acontecer. E quando ele não é aberto, mulheres como nós, eu, você, Carol, Moema e tantas outras que eu conheço no extrajudicial também, a gente abre a porta, a gente não fica esperando abrirem a porta para a gente, não. Mas é com muita alegria que eu vejo uma série de ações serem pensadas, que o projeto não é só essa coisa bonita, esse cartaz lindo. O projeto tem um monte tem um roteiro muito bem dimensionado de como iniciar a questão da equidade, da igualdade dentro do ramo extrajudicial, e com uma pegada que eu acho que é a mais importante para nós que exercemos uma função pública, que é a aproximação com a sociedade. A nossa legitimação, a nossa existência hoje está muito condicionada a essa pegada social, a sociedade entender qual é o nosso papel e reconhecer em nós a proteção aos direitos delas. E os cartórios fazem isso no Brasil. O que é a atividade extrajudicial? Uma garantia para aquele cidadão de que a vida dele, de que a cidadania que ele exerce está sendo protegida e resguardada por um arcabouço jurídico muito bem pensado e estruturado. Na parte da justiça, a mesma coisa. Então, quando a gente faz essa aproximação com a sociedade, e elas têm essa função de chegar em algumas localidades e ajudar na construção de uma sociedade para as mulheres mais justa e mais igual, eu acho que a gente está dando uma resposta aí, não é para o Brasil, é uma resposta para a humanidade. Então, parabéns pela deflagração do projeto. Não, e interessante, conselheira, assim, que o projeto vai ser lançado, agora em março, que é o mês da mulher, mas nós estamos gravando aqui em pleno carnaval, em Salvador, e como a conselheira mencionou, que a gente estava falando aqui um pouquinho antes, o Elas, quando você vê assim, o projeto Elas, não, esse nome Elas é só porque está tratando da mulher.
Ele ou ela, né? Elas, não. A gente não é assim. Não olhem com miopia para esse nome elas. Ninguém pode olhar com miopia para esse projeto, porque ele é gigante, não cabe. Não cabe, então bota óculos, resolve esse negócio, chega de miopia. Porque ele tá falando de equidade, gente. Esse L, o segundo L, o primeiro L tá falando de letramento. É a gente mudar realidades através do letramento. O segundo L, a gente está falando de liderança, de formar, não é formar, porque essas mulheres já são todas líderes. Na essência, arrepiei. Na essência, elas já são todas líderes. É apenas a gente canalizar o conhecimento, né, o que a gente tem de técnicas para fomentar, para colocar essas líderes nos seus locais de atuação. Esse A aqui, a gente está falando de ação. É justamente o grande diferencial desse projeto. Porque a gente vai falar, a gente vai letrar, a gente vai formar, a gente vai teorizar, mas a gente vai para ação, que daqui a pouco a gente vai falar sobre o Marajós, né? Vai ser um ponto alto da nossa conversa. E o S é o social. Então, quando a gente fala elas, é fato que é primeiro elas, segundo elas, terceiro elas e as amigas delas e a autoestima lá em cima. Mas esse elas não é só falando sobre o gênero feminino, não. É todo esse arcabouço, é onde se sustenta o nosso projeto. E aí, o que acontece? A gente precisa de dados, né? Porque a gente desnuda essa realidade, a gente faz um raio-x para saber, olha, que ações a gente vai tratar, o que a gente vai fazer concretamente para a gente ter resultados. A gente não tem mais tempo. Nós não temos mais tempo, sabe assim, tá tudo muito rápido. Então, assim, quando a gente estava olhando os números, a gente vai levar, em média, 134, mais de 130 anos, se a gente for olhar, né, o andamento das estimativas, para a gente conseguir ter uma equiparação entre homens e mulheres no cenário. Então, a gente não tem mais esse tempo, não. Se hoje o WhatsApp a gente aperta no 1,5, no 2, no 3, a gente tem que apertar essa velocidade para a gente acelerar esse processo, porque a gente não tem mais tempo. E aí, o que acontece? Quando a gente olha os números que a gente tem do extrajudicial, né, cadastrados no Justiça Aberta, a gente consegue ver uma equiparação do quantitativo entre oficiais titulares de cartório, homens e mulheres. Então, a gente tem, assim, uma diferença que, se fosse no programa de AutoCAD, ele iria arredondar. Praticamente, a gente está 50%. Só que quando a gente vai fazer esse levantamento para as lideranças, a gente consegue ver que nas lideranças, e que lideranças? Das associações estaduais, das associações nacionais, a gente tem uma média de 25% só de mulheres nessas lideranças, né? Então, assim, como é que a senhora vê, né? Como que você vê esse projeto Elas para melhorar, mudar positivamente essa realidade de lideranças dentro do extrajudicial? Primeira coisa, quando você toca no assunto, quando você traz luz ao problema, ele passa a ser algo que precisa ser resolvido. Então, isso não era discutido antes do projeto Elas no extrajudicial, não se dava muita importância a essa formação das lideranças. E eu acho que quando chega uma liderança como você, Carol, outras mulheres se inspiram a ocupar esse espaço também, porque em geral a mulher pensa assim, como eu vou deixar os cuidados da família e ao mesmo tempo cuidar do meu negócio, né, do meu trabalho, que é a atividade cartorária, e ainda assumir, né, uma liderança com relação aos outros, né, do setor, do segmento. É difícil para mim, eu não vou ter tempo. Tem tempo para tudo e é muito importante que as mulheres ocupem esse espaço. E por quê? Eu tenho falado isso muito nas minhas palestras. Por que uma mulher deputada? Por que uma mulher senadora? Por que uma mulher presidente da República? Por que uma mulher presidente de empresa? Por que uma mulher presidente de tribunal? Porque quando você ainda tem a desigualdade e uma sociedade patriarcal, você precisa da perspectiva de gênero para as ações. Você falou que o projeto Elas é um projeto de ação. Eu fico muito feliz, porque eu também não faço nada que seja só programático. De programa a gente já tem a Constituição Federal, que é linda, a mais bonita do mundo, eu sou apaixonada por ela. A gente precisa transformar aquelas normas em coisas positivas para a sociedade, coisas que existam efetivamente. Por exemplo, no ambiente dos cartórios, uma mulher que esteja em licença maternidade, precise amamentar, será que o cartório disporia de um lugar de amamentação ou aceitaria
que essa mulher fosse ao trabalho com um bebê para amamentar, você, mãe que com certeza não negaria isso a uma funcionária sua, uma colaboradora. Mas os homens que não vivem essa realidade do bebê ter que mamar, do bebê, né, tá ali conectado, talvez eles não enxerguem isso de uma forma tão tranquila. Eu dei um exemplo agora, estou aqui na Bahia, acabei de fazer uma palestra no Tribunal Regional Eleitoral sobre mulheres na política e estava explicando que a questão, por exemplo, da pobreza menstrual, da licença menstrual, os homens não entendem que todas as mulheres brasileiras do mundo, uma vez por mês menstruam. Isso é biológico, isso não é política, isso é biológico, acontece com todo mundo. Em alguns casos, aliás, em muitos casos, a menstruação interfere na vida profissional da mulher, na vida de educação. As meninas, a gente tem estatísticas de meninas que não vão à escola porque estão no período menstrual. Os homens sentem isso? Não. E aí quando eu falei isso, né, para o presidente do tribunal, falei isso para toda a comunidade que estava lá nos assistindo, partidos políticos, ficou todo mundo me olhando assim, estatelado, e depois me abordaram no final, nossa, como você é corajosa de falar isso. Mas eu fico tão impressionada que nesse momento, nesse século, nessa conformação da humanidade, a gente ainda não possa falar de uma questão que é uma questão natural, né, que é uma questão orgânica. Então, questões relativas à biologia da mulher, ao papel da mulher ainda na sua família, na sociedade, precisam de uma perspectiva própria para que essa igualdade seja alcançada. No ramo dos cartórios, eu acho fundamental que esses ambientes de trabalho sejam conformados com essa realidade. Para vocês que atendem a população, entendam as mulheres que estão indo, né, buscar lá os seus serviços com essas características pessoais. Então são várias questões que só as mulheres entendem e que as políticas precisam ser formuladas por mulheres para que essas mulheres atinjam essa igualdade. E aí, conselheira, eu volto para aquela frase que eu falei há pouco. A gente não tem mais tempo para determinados assuntos e para determinadas discussões. Isso já deveria estar superado. Sabe assim, eu tenho um amigo, né, um amigo aqui, um restaurador aqui da Bahia, que ele usa muito essa expressão, tá superado. Porque quando ele vê, a gente tá conversando alguma coisa e assim, o fato de eu ser presidente da associação e ser cercada por homens e ter esse posicionamento de não me masculinizar para ter esse lugar de liderança, faz com que os meus próximos entendam e tenham mais sensibilidade do que às vezes quem não tem. Né? Carol, não está superado. Não está superado. Teria que estar superado. Teria que estar superado, porque se a gente tem poucas líderes, e se a gente for aguardar, naturalmente é isso que você está trazendo na conversa, né? Não dá para esperar, a gente tem que incentivar. E o Elas talvez seja essa plataforma gigantesca de incentivo a que essas mulheres cheguem. Né? Não só no letramento, porque elas vão aprender como participar desses movimentos de uma forma mais atuante, mas também encorajando, né? Eu acho que precisa um pouco disso. E que os homens percebam que eles estão ocupando esse espaço há tanto tempo e que a alternância ela é saudável. Eu sei que tem entidades no extrajudicial que nunca foram presididas por uma mulher. Então que esses líderes agora enxerguem que está na hora da gente propor, né, formar chapas com lideranças femininas. Olha o que aconteceu, vou dar um exemplo rapidamente no Marajó, a segunda comarca que nós chegamos, Portel, eu acabei no momento da itinerância participando da diplomação do prefeito e vereadores da cidade. E fiz questão de estar lá para que eles aderissem ao nosso protocolo de ação para mulheres e meninas. E logo após aquela reunião, uma semana depois, eu recebi a ligação de uma vereadora dizendo que elas gostariam de concorrer à presidência da casa e que elas foram impedidas por um grupo dominante, dizendo que elas tinham acabado de chegar e que ainda não era o momento disso. Então, isso é só para ilustrar como ainda as barreiras existem, a gente não superou. E é preciso que projetos como este estejam na rua, né, andando. Para que a gente tenha esse novo momento. E é importante ser dito que o projeto não se destina só
a formação das lideranças e a ocupação desses espaços. É um projeto muito amplo e eu acho que o mais bonito dele é a pegada social que a gente vai falar, né? Vai falar. Assim, é isso que a gente espera, é que a gente consiga, no menor tempo possível, poder dizer, esse assunto está superado, porque ele está longe de estar superado. Por isso que hoje a gente tem tantas mulheres envolvidas nesse projeto, e mulheres fortíssimas, que me honram muito, assim, de ter, assim, eu digo assim, essas mulheres lutando, saindo de seus afazeres, e não estou falando dos afazeres domésticos, não, eu estou falando dos afazeres das suas lideranças, né? Porque a gente tem essas mulheres que compõem o núcleo do projeto do Elas, são líderes nos seus locais também. Sim. E isso, né, já por si só, já puxa muito. Nosso dia só tem 24 horas. Eu vivo pedindo a Deus, e Deus me dá só 48 por dia, mas Ele não tá me dando, né? Não tá me dando. E assim, como Ele não dá mais pra mais ninguém, eu não fico chateada. Porque se Ele der pra mais alguém, eu também quero 48 horas no paridade, dia. Né? Eu quero paridade de horários. Mas assim, falando esse assunto que você trouxe da palestra que você estava agora pela manhã, sobre a questão da menstruação. Lá no cartório, as minhas colaboradoras, a gente deve ter uma proporção de 80% de mulheres e 20% de homens. Uhum. Né? Então, e assim, a mulher sabe que quando mulheres convivem, o ciclo, geralmente, ele sincroniza. Né? Então, se você que não sabe, exatamente, quando as mulheres convivem naquela casa ou naquela empresa, o ciclo, ele sincroniza. Então, lá tem a semana da TPM, mas não é a semana da TPM, poxa, aquela mulher tá chata, não, aquela mulher tá com, deixa eu lhe explicar, ela tá com uma transformação biológica dentro dela. É uma transformação. Você imagina, sabe assim, aquelas imagenzinhas, aqueles memezinhos de Instagram que tem a bomba... É isso daí. É uma bomba hormonal que a gente tem. Então, se você tem um gestor que não consegue perceber isso, que não consegue captar, ele não vai acolher essa colaboradora que é tão importante e que é líder naquele setor dela. Então, por exemplo, lá no cartório, eu sou a líder do cartório enquanto titular, mas eu tenho diversas líderes que me permitem estar aqui hoje, tentando multiplicar essa semente da liderança para outras mulheres. Mas essa mulher que está líder lá na serventia agora, ela pode estar nesse momento de implosão de hormônio. Sim. E tá tudo bem, porque isso faz dela, não é uma profissional inferior. E ela não precisa fingir para mim, enquanto gestora, que não passa por isso para ela ter o lugar dela. Porque é uma coisa que eu observo muito. Que é o que aconteceu com a gente a vida inteira, né? A gente fingia que isso não estava acontecendo. Pra gente não perder os nossos lugares de trabalho, sabe? Então, é como se fosse assim... Na entrevista de emprego, é melhor eu falar que não quero ter filhos. É melhor falar que... Quando pergunta, sempre tem ou não mencionar os filhos, não menciona. Isso, porque se tiver filhos, ou se pretender ter filhos, ou se for casar, não, aquela pessoa, então, já não vai ter mais a mesma produtividade que ela poderia me dar. Isso é violento. Isso é uma violência. Eu contei uma história também aqui, sobre uma convocação que eu tive no presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio para trabalhar nas eleições, e a minha bebê tinha apenas 5 meses. Eu tinha que tirar ela da amamentação para assumir toda a liderança dos polos eleitorais no Rio de Janeiro. E na ocasião eu não contei isso para ele. Cheguei em casa e disse ao meu marido, eu vou tirar a Paula da amamentação porque fui convocada para isso, e isso é muito importante para mim, para minha vida profissional, isso me realiza. E o meu marido disse, tudo bem, se você acha que isso é o certo a fazer, a gente te ajuda, vamos introduzir a alimentação nela, e quando você chegar, você amamenta. E assim eu fiz. Eu acho que hoje, se eu tivesse conversado com ele, olha, eu posso levar a bebê, ou então o meu horário pode ser diferido, eu consigo fazer isso, as eleições são no ano que vem, eu posso ficar um pouco mais de licença maternidade e terminar esse período que é tão importante para o bebê, e eu sequer mencionei, porque na época eu achava que de alguma forma isso diminuiria a minha capacidade produtiva. Então esses estigmas todos, né, que estão nas nossas cabeças e que ainda permanecem nesse momento na sociedade, precisam ser debelados. E nada mais importante que uma mulher para entender isso e para fazer com que essa zona de conforto aconteça até que a sociedade seja totalmente justa e igualitária. Falar sobre menstruação, sobre amamentação, sobre licença maternidade, ainda é um tabu.
uma das maiores causas de assédio que eu recebo como ouvidora nacional é relativa à licença maternidade. São os homens fazendo as piadinhas. Você já vai ter outro filho, seu marido não tem televisão em casa. Aquelas mesmas piadas antigas, né? Uma rejeição ao fato da mulher sair. Quando ela volta, ela encontra um clima de não acolhimento, porque ela saiu e o trabalho permaneceu, como se aquilo ali fossem férias, né? E não efetivamente uma questão também biológica da família, que não é da mulher, né? Um filho é uma questão da família. Então, tudo isso ainda precisa ser conversado, discutido, e eu acho que com essa plataforma nova, isso vai ser escancarado de uma forma muito positiva. Com o sorriso que eu tô vendo aqui e a energia que eu tô vendo aqui, eu tenho dúvidas que essa madrinha desse projeto aqui, inaugurando essa entrevista, ó, pé quente. Mas assim, ó, a gente já falou que a gente tem uma igualdade de números de titulares, mas que quando a gente vai olhar para as lideranças, a gente cai muito, né? As mulheres, elas estão em um número bem mais reduzido. Então, eu preciso chegar nos líderes homens dessas diversas entidades do extrajudicial para trazer eles para esse projeto, porque esse projeto não é um projeto de mulheres, esse é um projeto dos cartórios do país, do extrajudicial do país, né? Para que a gente consiga criar realmente uma consciência global da necessidade dessa igualdade. Então, na visão da conselheira, né, assim, que consegue, como eu diria, tem um drone lá em cima e consegue ver muito melhor do que a gente, às vezes, que está aqui com o drone um pouquinho mais baixo. Como é que a gente pode acessar, sabe, trazer essas lideranças masculinas para esse projeto tão importante, tão sensível? Eu penso que eles já estão no projeto. Eu não vejo nenhuma dificuldade de dialogar. Eu tive no último Congresso Nacional da Noreg em Brasília muitos homens. A gente teve facilidade na discussão. Eu acho que era uma pauta que ainda não estava colocada sobre a mesa, porque vocês têm muitas agendas, inclusive de fiscalização, de remodelamento da atividade, um trabalho ainda tributário no parlamento, que acaba que a questão interna, né, e a questão referente às pessoas que compõem o quadro, porque isso é uma questão de pessoas, né, de humanidade, ela fica relegada a um segundo plano. O que vocês fizeram foi colocar isso tudo no mesmo plano, né? A gente consegue discutir a atividade e consegue trabalhar pelos valores constitucionais da nossa Constituição, que a gente tem que respeitar, né? A atividade de vocês é guiada pela Constituição, e por que não essa Constituição está completa nessa atividade? Eu acho que vocês colocaram isso no mesmo patamar, todos os assuntos estão sobre a mesa, e todos os assuntos eu tenho absoluta convicção. Eu fiquei 1 ano na Corregedoria Nacional, trabalhando um pouco com os cartórios. Eu acompanho muito o trabalho do Corregedor Nacional atual, o ministro Campbell, com a atividade extrajudicial, ele conversa muito comigo, e eu percebo que tudo isso agora está conectado. Veja, o Corregedor Nacional, nas inspeções que ele faz judiciais, ele fiscaliza o uso da campanha Sinal Vermelho em todas as unidades judiciárias, cuida da parte de infância, se a gente está cumprindo os prazos de adoção. Então vejam como a questão do ser humano já está colocada dentro da atividade do judiciário, e ela precisava ser colocada dentro da atividade extrajudicial. Eu acho que chega tarde, né, esse trabalho de vocês, mas chega potente. Chega num momento de muita luz e muita visibilidade, e com uma estruturação muito consolidada. Quando eu li o projeto, eu fiquei encantada, porque não é uma coisa assim, vamos começar assim, ele já está muito bem estruturado. E eu acho que a questão da educação, né, do letramento, que é um dos pontos aí, um dos L's do Elas, esse letramento é conjunto entre homens e mulheres. Não é uma questão, como você disse, né, Carol, feminina. Eu queria muito que todos os titulares participassem, né, das nossas oficinas, dos trabalhos que serão realizados, para conhecer essas realidades e escolher no cardápio o que se adequa melhor à sua unidade, porque nem tudo também precisa ser padronizado, né? Eu tenho um instituto que se chama Nós por Elas. Eu não quis Elas por Elas porque
Eu acho que é a sociedade toda, qualquer que seja a sua raça, credo, conformação, para essa igualdade, né, para que a gente traga um momento mais confortável para a vida das mulheres que ainda sofrem tanta violência. Então, a integração, para mim, homens, mulheres, ela é inexorável, ela está completamente aglutinada para que o projeto funcione. Não existe um projeto elas sem eles. Maravilha, perfeito. E assim, a gente está em tanta sintonia, porque eu ia falar agora do Instituto. Né? Eu ia te perguntar agora sobre isso, porque a ideia é que os cartórios que participem do projeto Elas, eles sejam certificados, né? É extremamente importante esse reconhecimento. E aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho, né, sobre o Instituto Nós pra gente. O Instituto Nós por Elas surgiu depois que eu fiz o resgate das juízas afegãs, né, lá no Afeganistão. Eu fiz um plano com o governo federal na época, trouxe essas juízas para o Brasil. Foi um plano de ação tão bem estruturado que nenhum outro no mundo, apesar de ter havido resgate, né, de juízes e juízas em outros países, nenhum foi igual ao nosso. E eu pensei que eu precisava dar continuidade, mesmo exercendo uma atividade pública como juíza, como conselheira, como presidente da MB que eu fui, como juíza auxiliar da corregedoria, eu precisava de um braço privado para que no momento de sufoco eu tivesse um mecanismo de ação mais rápido, porque vocês sabem que a máquina pública ela é mais pesada. Então, o Nós por Elas surgiu para certificação da sociedade, de empresas, de entidades, numa espécie de compliance de gênero. Você cumpre algumas regras e com essas regras cumpridas você ganha, são 4 categorias de selo, você cumpre todas, você ganha o selo máximo diamante, se você tiver um pouco do cumprimento você tem lá o selo ouro, o selo prata, e com essa certificação, né, isso ajuda em imposto de renda, que a gente já tem leis aí que controlam, né, essa questão da certificação em gênero. Depois disso surgiram leis, né, meio copiando o nosso projeto, mas eu acho o máximo. Tudo que tiver de difusão da ideia, para mim é maravilhoso, não me importa. Não precisa inventar cereja. Não, né? Vá no mercado, ela tá na prateleira, na 5ª prateleira do lado direito, pega a cereja e compre e já resolva. Já resolva. Né? Não vamos perder tempo, vamos replicar aquilo que realmente é muito bom. Sim, é isso. E a certificação, eu acho que ela significa o engajamento da sociedade na causa, porque não adianta que o poder público, um país de dimensões continentais como o Brasil, não vai ter recursos financeiros, não vai ter mão de obra capacitada para atender todas as demandas das agendas que a gente tem. Então, se a mulher passa mais tempo da sua vida no ambiente de trabalho e aquele ambiente de trabalho é acolhedor com relação à violência, né, e o selo tem a ver com a violência, com a igualdade, eu acho que a gente dá um passo importantíssimo nessa proteção à mulher que a gente busca. Então, o selo é exatamente isso. E dentre os requisitos para o selo, tem a adoção da campanha Sinal Vermelho, que é uma campanha muito simples, né? A mulher com um X vermelho na palma da mão silenciosamente apresenta e aquela pessoa que está naquele ambiente de trabalho sabe reconhecer o sinal, liga 190 e coloca ela na rede de proteção. E assim, interessante, isso. E a senhora sabe disso, porque trabalha com essa pauta, e é uma pauta que me emociona muito, porque assim, nós temos mulheres que são vítimas dessa violência, e temos os filhos vítimas dessa violência. É um testemunho aqui, não estava nem na pauta, não estava nem combinado, mas assim, eu vivi a minha infância num cenário de violência doméstica. Né? E assim, quantas vezes hoje eu olho assim, meu Deus, porque não tinha um X para minha mãe ir lá e mostrar o xizinho e enfim, e não passar por tantas coisas, né? Exatamente. Então, é assim, e como eu sou filha dessa violência, né? Eu vejo o quanto a gente depois vai tratar nossas questões quando está mais velha, mas às vezes já passou tantos momentos de construção. Então, por exemplo, hoje eu sou mãe. A minha mais nova vai fazer 15 anos. Opa, não parece. A minha mais nova vai fazer 15 anos. Eu converso muito com ela sobre essas pautas. Eu falo até assim, filha, olha, eu não vou te pedir desculpa por eu me ausentar muito para trabalhar. Eu não vou te pedir desculpa. Ela fala assim, mãe, mas eu tenho tanto orgulho disso. Né? Então, assim, são algumas construções que a partir das minhas dores e dos meus contatos e das minhas trocas
eu tenho a possibilidade de estar aqui hoje ajudando outras pessoas. Claro. Mas e quantas não tiveram, né? Então, realmente é uma pauta que é cara. Tem pessoas que não passaram pessoalmente, situações que colocam, como a gente chama aqui, o molho do projeto. Tem pessoas que, porque realmente estudam, entendem que a pauta é muito importante, mas tem muitas pessoas que estão ali tentando inspirar você, que elas passaram por muitas dores na sua infância, na sua adolescência, na sua vida adulta, e que elas estão ali, muitas vezes, se curando, sabe? Sim. Então, assim, também, a gente está falando também sobre um projeto de transformação, não é daquela realidade externa. Muitas vezes, aquelas pessoas que estão ali, trabalhando nesse projeto, elas estão se curando. Verdade. De dores e de sofrimentos que passaram na sua história de vida. Verdade. Né? Então, esses xizinhos salvam vidas mesmo. Nossa, foram muitas mulheres em cárcere privado, 4 anos, 5 anos. A gente pegou uma denúncia de uma mulher que era encarcerada na boleia do caminhão do marido há 4 anos. E quando a gente fez o socorro, né, em Anápolis, com a Polícia Rodoviária Federal, ela estava com o rosto todo machucado. Então ela apanhava de verdade, né, de forma contumaz. E isso é muito triste. Quando a gente tem um mecanismo de socorro, que é só um mecanismo de socorro, isso facilita muito. As mulheres ainda têm muita vergonha de denunciar. E a sociedade ainda absorve aquele conceito de que em briga de marido e mulher a gente não mete a colher. A gente mete a colher sim, não precisa denunciar dizendo o nome, a denúncia pode ser anônima, mas é responsabilidade de todo mundo. Eu vou fazer uma brincadeira, porque até em assuntos que são muito doloridos pra mim, eu acho que esses são os que eu brinco mais. Não meta a colher. Meta o colherão, meta a panela, meta tudo, porque você está salvando vidas. É isso aí. Você está salvando vidas. E não é só a vida da questão física, não. São vidas psicológicas, assim. Me toca muito. Por isso que eu estava conversando com a conselheira antes, assim, a pauta feminina e a pauta da criança e adolescente são pautas que são muito caras para mim, mas porque traz na minha história, né? Então, Sim. assim, realmente, às vezes a gente perde grandes profissionais, ou grandes líderes, ou grandes pessoas, porque nesse caminho não teve alguém que fosse lá, né, enfiasse a mão e catasse, venha cá, eu tô aqui com você para lhe proteger dessa violação de direitos que você está passando, seja ele na questão do direito das mulheres, ou da infância e juventude, ou do idoso, ou de qualquer violação. Né, de qualquer violação. Porque a mulher no mercado de trabalho ainda é uma superação para ela exercer tudo isso. Quando eu olho para trás, né, eu vejo a minha mãe, a minha tia, a minha avó, como era difícil fazer o que a gente faz hoje. Né? Isso não era muito bem aceito pela sociedade. Então, esses modelos, eles precisam ser apresentados para que a sua filha de 15 anos entenda que isso é normal, que isso é natural. E que é natural também, eu falei isso no outro dia para minha filha, ela disse que eu libertei ela. É natural também eu dizer que para mim, o que me faz feliz é trabalhar. Eu não quero dedicar parte da minha vida à minha família, à questão da casa. Eu gosto do meu trabalho. E o tempo que eu tô com a minha família, né, que é um tempo pequeno, é um tempo de muita dedicação, de muito amor. O amor por eles é infinito, é maior do que tudo na vida. Mas o que me faz feliz é trabalhar. Então, ter coragem de falar isso, como você falou para sua filha, né, que você não vai pedir desculpa porque está ausente. E as mulheres ainda se sentem culpadas. As minhas amigas falam, mas eu não tô, mas será que tem alguma coisa? Não, a gente tem que ocupar o mesmo espaço, né, e tem que ter esse direito, e às vezes o marido ajuda mais, às vezes a gente tem um apoio, né, de uma outra forma para essa família ser constituída de forma saudável. O importante é que nesse ambiente da casa, né, a gente tenha serenidade e paz para resolver os problemas. E na casa, se a gente pegar essa expressão casa e ampliar ela um pouquinho, assim, para não ser só a casa física, a gente, enquanto casa, só entra na casa da gente porque a gente permite. Sim, claro. Né? Então, fisicamente, ou qualquer julgamento, ou qualquer cobrança, assim, ela pode até bater na porta, mas ela só vai entrar se eu abrir a porta. Isso aí. Então, assim, não tem passe livre lá em casa, a culpa. Acabou. Não tenho vergonha de dizer, assim, não nem vergonha, não tenho sentimento de culpa por dizer assim, não, meus filhos, vocês vão me ver só tais dias da semana, mas aí quando eu estiver com vocês, eu realmente vou estar com vocês
embora mesmo quando eu tô trabalhando, a gente tá ali, porque a gente faz um monte de coisa, né, gente? Sim, muita coisa. Gente, ontem mesmo eu fui jantar e encontrei um outro colega oficial de cartório, e aí ele falou, tudo bem, Carolzinha, seu dia tem quantas horas? Aí eu falei, eu tô pedindo 48, Deus não tá me dando. Ele falou assim, eu não sei como você dá conta de tudo. Eu falei, dou conta e ainda dou conta feliz, porque eu tô trabalhando e tô sentindo, assim, sentido na produção daquilo que penso, daquilo que vibro, né, e daquilo que projeto como um futuro. E sabe futuro. uma outra coisa que eu acho muito importante ser dito? A mulher, ela é muito inclusiva, né? Os homens, em algum momento, eu acho que pelo machismo patriarcal mesmo que a nossa sociedade tem, eles excluem, né, a mulher dessas funções de liderança. A gente não tem medo de estar trabalhando junto com o homem, de trazer os homens para junto de nós. Eu acho que vai ficar tão bonito quando tudo for possível para todo mundo, porque de verdade não existe esse sentimento, né, de separação de homens e mulheres quando as mulheres estão nessa liderança. Exato. E até porque eu acho que existe um sentimento de complementariedade. Sim. Sabe? Porque tem coisas que eu também, como mulher, não vou perceber do universo masculino. Claro. Tem uma série de coisas que eu também não vou perceber enquanto líder, né? Então, assim, oportunamente eu vou tentando me valer dos sentimentos e das experiências de colegas e de pessoas próximas que sejam do universo masculino, para também tentar perceber e acolher essas necessidades, porque a gente vai conseguir formar esse todo. Mas, já mudando aqui um pouquinho de assunto, mas seguindo na linha da inclusão, vamos falar sobre Marajós? Sim! Vamos ao sorriso dela quando falou Marajós. Fala um pouquinho. Marajó é, assim, uma descoberta na minha vida. Eu me sinto tão instrumento de Deus nas minhas missões públicas. Eu fui tocada ao coração por um rapaz que faz o meu cabelo lá em Brasília, que me mostrou um vídeo. Eu fiquei horrorizada. E nesse mesmo dia eu recebi uma ligação da Luísa Brunet falando, Renata, você já viu a questão do Marajó? E aí eu me senti na responsabilidade de atuar lá, porque eu sou a conselheira responsável pela parte da infância e a adolescência também no conselho. E falei, eu vou montar uma ação. Chamei o governo do Pará, chamei o Tribunal de Justiça do Pará, pedi que eles montassem uma ação com os parâmetros que eu dei, para que não fosse uma ação de cima para baixo, mas uma ação coordenada e com as necessidades que eles encontrassem. Claro que eles foram muito tímidos no início, eu fui pedindo várias coisas, mas só para vocês entenderem, o Marajó, ele é gigantesco, é o maior arquipélago flúvio marítimo do mundo. O Marajó é muito gigante. Só a comarca de Portel, que foi uma das que eu visitei e fiz a ação, ela é maior do que o estado de Sergipe. Enorme. Breves tem o tamanho da Bélgica. O Marajó tem 2 vezes o tamanho do Rio de Janeiro. Então, a gente está tratando de uma localidade que é bastante humilde, que tem rios que são ruas, que a população está toda dispersa nas margens desses rios, só consegue achar a justiça nos pontos centrais, mas a área rural é muito maior do que a área urbana dessas cidades, é assim, infinitamente maior do que a área urbana, com muito pouco acesso à internet e a telefone, então a busca dos serviços também é difícil, e o que a gente está fazendo é uma melhoria da infraestrutura lá, então o Tribunal de Justiça do Pará instalou Starlink na ilha toda, né, porque é satélite, se não for por satélite a gente não tem infraestrutura. A gente criou pontos de inclusão digital em localidades rurais e distantes, e aquele ponto funciona como um ponto de acesso à justiça, de acesso ao serviço médico, de acesso a serviços, até aos cartórios. A gente conseguiu fazer esse convênio com os cartórios também. E nesse pontinho, por exemplo, uma pessoa consegue fazer audiência ou com o Tribunal de Justiça, ou consegue fazer audiência com a cidade. Então, o projeto está lindo. A gente está fazendo treinamento das equipes de saúde, das equipes de assistência social, dos delegados, né? Os promotores estão ajudando a gente nessa caminhada do que são as violências, onde buscar ajuda e como essas violências podem ser tratadas. Mas, principalmente, o ministro Barroso me deu essa missão, fazer com que os processos sejam julgados. Então, nesse curto espaço de tempo, a gente teve espécie de mutirão de feminicídios, dos crimes de feminicídio,
pessoas que não eram encontradas, estupradores que praticavam violência sexual, inclusive pessoas muito influentes nas sociedades deles lá, que já eram buscadas há 10 anos e não eram encontradas, as vítimas completamente abandonadas. Então, os relatos são os mais lindos do mundo. Eu acabei de receber da última comarca que eu visitei, Breves, uma vítima que me mandou uma carta dizendo que achava que o caso dela nunca mais ia ser solucionado. Ela tem um X no rosto, mas não é um X vermelho. O corte que ela sofreu das facadas que ela levou, passou meses internada entre a vida e a morte numa UTI, foi salvo e o processo dela estava lá sem que a gente tivesse oficiais de justiça, porque para cumprir mandado de intimação tem que ter rabeta, tem que ter lancha rápida para poder chegar. Algumas localidades, você sai do ponto central da cidade, por exemplo, de Breves, você sai do ponto central e às vezes anda 10 horas numa lancha para fazer uma única intimação. Outro dia eu recebi um vídeo do oficial de justiça que andou 16 horas sem ver nenhuma comunidade no Rio que ele passava, até chegar a esse ponto de encontrar essas pessoas. Então esses processos estavam um pouco parados por falta de pessoal e por falta de sincronia do sistema de justiça. O que eu estou fazendo é criar um fluxo entre poder público, sociedades civis organizadas e universidade. Agora, em breves, ainda envolvi todo o corpo acadêmico que está feliz da vida de participar dos treinamentos com a gente. Então, é um projeto gigantesco e eu já estou com o meu coração apertado porque eu já recebi pedido do Maranhão, já recebi pedido de Rondônia para instalar ação para mulheres e meninas e eu não tenho força, não tenho pessoal para fazer esse trabalho todo. Vamos atrás desse pessoal. Aí eu vou fazer uma pergunta. Vamos lá. Como é que a senhora vê o extrajudicial potencializando, né, assim, a sua disposição? Eu sei que a gente já está, né, nesses pontos de atendimento, mas assim, como a senhora disse, quando mandou o ofício para o TJ do Pará, né, eles foram tímidos? Eu já estou abrindo aqui a porteira, não seja tímida. O que é que a senhora vê o extrajudicial potencializando esses movimentos, potencializando essas ações? Porque eu tratei aqui da diferença de gênero nas lideranças e tudo mais assim. A galera do extrajudicial é potente. Muito. Muito, muito. Assim, é um pessoal muito comprometido. Muitas vezes, lá naquele pequeno município aqui pelo país, só tem um oficial de registro, só tem um notário para atender aquela população. Então, assim, o extrajudicial do país já é uma equipe, já é uma coletividade muito atenta a essa mudança da realidade. Eu só enxergo vocês. Você quer ver um exemplo? A gente está tratando de violência sexual no Marajó. O registro civil no país inteiro tem os dados das meninas que que registram filhos com menos de 14 anos. Eu consegui levantar esses números através do extrajudicial. Quer ver mais uma coisa? Cada cartório é um ponto de atendimento de uma vítima de violência com X vermelho. Sim. O cartorário pode ir lá ajudar e fazer essa... Quer ver uma outra coisa? A regularização fundiária. Não existe nenhum projeto social mais eficaz, e não sou eu que estou dizendo, são estudos, né, que já me foram apresentados por fóruns econômicos pelo mundo, mais potente do que a regularização fundiária. Vale mais do que uma entrega de renda. Vale mais do que um bolsa alguma coisa. Você reestruturar aquela comunidade em termos de habitação, que aquilo vai gerar renda, vai gerar emprego, vai gerar transferência de propriedade e gera menos violência. Então, eu não vejo nenhum caminho de melhoria social das pessoas e de diminuição da violência e de igualdade que não passe pela atividade extrajudicial. Posso te dar mais uns 10 exemplos aqui. Vou tomar nota de todos e o extrajudicial do país já está se comprometendo, porque assim, realmente nós precisamos dar as mãos e ir em busca de todas essas transformações urgentes, sabe assim, a gente está fazendo, são projetos bonitos, são projetos que são necessários, mas a gente não pode esquecer. Eu gostei muito da frase que a conselheira falou, nós saímos tarde, mas saímos potente, assim? Sim. Exatamente, é isso. Nós podemos até estar saindo um pouquinho tarde, mas nós estamos saindo com muita potência. Conselheira,
Eu tenho certeza. Eu só não sei eu só não sei as histórias, mas eu tenho certeza que a senhora passou por muita coisa, boa, ruim, desafios, para chegar aqui, né, nesse momento e ter esse lugar de fala e ter essas pautas. É, a senhora poderia trazer algum desafio, falar um pouquinho sobre esses desafios que a senhora passou na sua carreira profissional no judicial? Olha, são os desafios que todas as mulheres passam, né? E algumas, inclusive, já verbalizaram. A ministra Carmen Lúcia fala o tempo inteiro que nas sessões ela é interrompida, né? Várias vezes, muito mais do que os homens, né? Eu já passei, por exemplo, em audiência, o advogado não aceitar a minha condução como mulher, ou se colocar o seu corpo todo sobre a minha mesa para me constranger num pedido que ele estava fazendo com o seu físico, né, sobre o físico, eu sentada. Então são situações que são cotidianas, né, e que colocam a mulher numa posição de inferioridade com relação ao homem. Na carreira, as dificuldades que todas as mulheres que têm filhos passam, né? Quando você tira a licença maternidade, você se atrasa um pouco na carreira, você não pode ir para lugares mais distantes, né? Você tem que ficar perto por conta dos cuidados com o bebê, pediatra. Em alguns lugares não tem nem maternidade. Eu trabalhei em lugares que as crianças não nascem naquela cidade. Elas nascem na cidade vizinha, que é onde tem o hospital. E eu grávida, dirigindo com barriga de 8 meses de carro até chegar no lugar de trabalho, porque eu precisava trabalhar, porque eu não tenho licença antes, porque o lugar que eu trabalhava era de uma estrada perigosa. Então, assim, são vulnerabilidades que as mulheres ainda têm e não são acolhidas nesse momento dessas vulnerabilidades. Preconceitos muitos, né? Falar sobre gênero, agora, por exemplo, a minha agenda é gênero, infância, grupos vulneráveis. Volta e meia eu ouço uma piadinha, né, de amigos. Ah, então você pega tudo que ninguém quer, o que você pega as mulheres, elas estão sempre relegadas às agendas que não são as econômicas, as financeiras. Isso tudo todas nós que passamos por cargos de liderança sofremos. E o preconceito da sociedade, né? Porque como eu vivo muito fora de casa, volta e meia eu ouço assim: olha, você ainda está casada, seu marido não te trai? E os seus filhos? Coitados, eles ficam sozinhos, mas eles ficam com seu marido? A presença da mãe não faz diferença na vida deles, não? Então, isso eu ouço há 27 anos, desde que eu me tornei juíza e que peguei o meu carro para viajar, porque eu me casei em 16 de maio, no dia 1º de junho eu assumi uma comarca do interior e fui morar no interior. Então, desde esse momento, a sociedade já me cobrava de morar fora de casa, né? De não morar onde o marido mora. E essas são situações que são cotidianas. Para mim, hoje, isso não faz a menor diferença. É engraçado que se for o inverso não tem problema, né? Não tem problema. Então, assim, se a mulher fica em casa com os filhos, o trabalho dela é no mesmo lugar, mas o marido tem que passar a semana fora trabalhando e voltar, não tem uma questão sobre isso. Isso não é uma questão. Não é uma questão. Então, assim, são os preconceitos mesmo e as indiferenças que as mulheres ainda passam. Claro que isso não, eu não estou generalizando. Eu tenho pessoas no meu conselho, os homens são absolutamente generosos e, nossa, quando eu falo, eles param para me ouvir. É muito lindo o que está acontecendo nessa gestão do CNJ de agora. Eu estou muito feliz de participar desse colegiado dessa forma. Então, não estou generalizando, mas eu estou dizendo que ainda há muito preconceito e que as mulheres, eu sofro os preconceitos que as mulheres sofrem também. E é interessante assim perceber que quando a gente fala isso, a gente não está falando que sempre essa piada ou essa não compreensão vem de um homem para uma mulher. Muitas vezes vem de uma mulher para outra mulher. Muitas vezes vem de uma mulher para né? outra Então, mulher. assim, é importante que a gente explique isso. A gente não está falando aqui sobre, não é uma pauta assim, homens contra mulheres, de jeito nenhum, nada. É todo mundo, todos, em prol de uma visão mais real da situação. Sabe, vamos afastar essa miopia, seja homem, seja mulher. Né? Porque, assim, a gente passa muito por isso, de mulheres, outras mulheres, né? Tem uma frase que eu vi uma vez, eu não me lembro o autor, que dizia assim: cuidado com os olhos que te olham. Eles podem te convencer de que você não vale a pena. E quando eu lembro que quando eu li essa frase, eu pensei assim, eu coloquei ele na outra voz, né? Eu falei assim: Senhor, que eu não seja nunca um olhar
que convença alguém de que aquela pessoa não vale a pena. Porque às vezes nós mesmos podemos, porque é enraizado. A gente nasceu assim, a gente viveu assim. Então eu peço muito assim, olha, que eu não permita que ninguém coloque sobre mim esse olhar, que diga que eu não valho a pena, mas que eu também, mesmo sem perceber, não seja esse olhar para ninguém, que Sim, convença a ele de que de alguma forma essa pessoa, ou esse homem, ou essa mulher, esse ser, né, não vale a pena. sim. E conselheira, vamos olhar para o futuro, né? Olhando para o futuro, né? O que a conselheira vê que nós podemos deixar de legado, né? E quais são as aspirações que a senhora tem para o futuro no que diz respeito, né? Sobre a gente fechar aqui o nosso bate-papo, olhando para a pauta feminina, né? Dessa questão da inclusão, da equidade. O que é que a gente pode olhar para o futuro e desejar e aspirar? Você sabe que eu não olho para o futuro, né? Não? Não, eu olho para o presente. Boa. Eu estou fazendo agora e o futuro dirá o que eu fiz. Então eu não me importo nem com o que passou. O passado, para mim, ele é uma coleção de experiências para que esse meu presente seja um presente eficiente. E o futuro vai ser o resultado das minhas boas ações. Eu tenho certeza que o futuro será melhor do que Do que esse ele momento agora. que a gente está vivendo. Agora, o que eu acho que nós estamos fazendo é mudar a realidade das coisas. A função extrajudicial, ela é tão relevante, ela está tão arraigada no processo de cidadania, no processo de evolução civilizatória, porque com o extrajudicial a gente faz as coisas de forma correta, a gente entrega para as pessoas segurança jurídica, a gente entrega para as pessoas um sentimento de melhoria de sua qualidade de vida, que eu acho que se a gente trabalhar todas essas políticas que na verdade são públicas, vocês estão construindo aí uma política pública privada, mas é uma política pública muito eficiente. A gente vai transformar a realidade de mulheres por onde a gente estiver atuando. E isso vai ser agora. Um exemplo claro disso é que a gente está, ou ela está nascendo junto com um projeto dentro do Marajó de capacitação de mulheres para algum empreendedorismo. Nesse momento, tem um sociólogo trabalhando para descobrir qual projeto econômico se coaduna com a realidade daquele local, consegue captar mulheres para trabalhar. Por exemplo, a gente sabe que o açaí é muito potente lá, só que o açaí é uma atividade eminentemente masculina. Então a gente não consegue trazer para o universo feminino ganhos para aquela sociedade, para que as mulheres sejam percebidas por aqueles homens. Então esse sociólogo está estudando quais projetos podem ser vencedores e a gente vai executar em conjunto, né, com Nós por Elas, com o Elas, né, e com a comunidade local, um projeto de empreendedorismo feminino para mostrar que as mulheres naquela região são potentes. Então eu enxergo nesse momento o letramento que já está começando, né? Enxergo um novo processo de ocupação de espaços. Se a gente está discutindo isso, é porque tem pessoas querendo ocupar esses espaços nas entidades. E eu tenho certeza que os homens vão se sensibilizar para isso e vão buscar essa alternância desde já, né? E paralelo a tudo isso, esse lado social que eu acabei de explicar, que já está acontecendo. E não só nessa parte material, mas também na parte de... O sistema extrajudicial ele é muito potente na questão digital, né? Vocês, hoje, com esse órgão nacional que vocês têm, né, a ONR, vocês têm um sistema, né, de informática que é maravilhoso e que a gente se alimenta muito na Corregedoria Nacional. E esse órgão está ajudando a que a gente colete dados para detectar problemas de violências contra as mulheres, inclusive as sexuais. Olha que coisa mais preciosa. Isso nunca aconteceu no Brasil. A gente está extraindo dados que são inéditos e que serão muito relevantes para a gente atingir as localidades que têm a mancha de criminalidade com uma política pública eficiente. Então, eu enxergo um cardápio que está pronto, preparado, enxergo pessoas que estão trabalhando na cozinha já para que essa comida saia quentinha e rápida e seja servida para quem está se alimentando dela imediatamente. Conselheira,
A senhora sabe que cada letrinha dessa tem uma vida, né? Então a senhora estava falando e o A de ação, eu já estava ali no carnaval, vibrando, sabe? Pensando, meu Deus, é isso mesmo. Você sabe que a gente vai fazer uma ação no carnaval aqui? Que maravilha. Fale um pouquinho. A gente tá com o bloco Filhos de Gandhi, que é um bloco masculino, que tem mais ou menos 10 mil pessoas, né? 10 mil homens. E a gente vai fazer a abertura do carnaval com a campanha Sinal Vermelho. Os Filhos de Gandhi vão estar lá com o X vermelho, protegendo as mulheres e chamando a atenção de que os homens de bem desse país que estão pulando o carnaval, né, essa festa linda, né, uma festa viva, que a gente celebra a vida, mas com proteção às mulheres. Esses homens estão engajados nessa causa. Eu me arrepiei, eu me emocionei. Estou aqui pedindo a Deus que lhe dê muita saúde, muita proteção para continuar replicando, porque veja, ideias, muita gente tem. Muita gente tem ideias. A inteligência é um negócio assim, mas não é só ter a ideia. É você colocar a sua energia, a sua vida, o seu sonho, a sua esperança. E, conselheira, eu tô aqui há um tempão, a gente tá conversando bastante. E eu vejo o seu olho brilhar do começo ao fim. Aí o meu brilha de lá, o dela brilha de cá. Porque, de fato, a conselheira acredita. É isso. A senhora acredita, a senhora vive. Então, o que eu desejo é muita proteção. Que Deus lhe dê muita saúde, muita proteção para você replicar e mudar muitas vidas, porque é isso que a senhora está fazendo. Amém. Eu queria fazer um pacto com vocês, terminar com um pacto. Tá pactado já. Dizer que essa ação do carnaval, ela teve a ajuda dos cartórios. Sempre eu estou envolvida, né? Eu só acredito em ações interinstitucionais, eu não acredito em ações isoladas. Mas a Minouche Shafik, que é uma autora inglesa que eu gosto muito, ela propõe um novo contrato social. Esqueci aquele lá de Rousseau, né, de Locke. Ela propõe que nós cuidemos uns dos outros. Esse é o novo contrato social. Então eu quero propor para vocês que nos assistem que a gente cuide melhor uns dos outros. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Muito bom. Muito obrigada, viu, conselheira? Obrigada a vocês.